Oi, gente, como é que vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre The Last of Us. Finalmente, ou infelizmente, porque acabou e não vai ter mais durante 2 anos, e quando voltar vai ser só tristeza, então eu não sei se eu fico feliz ou triste que chegamos ao final da primeira temporada. E assim, eu tinha aquela pequena esperança de que a série fosse cancelada, sabe? Porque acabou aqui, acabou feliz, acabou tudo bem. Daqui pra frente é só pra trás, então eu tinha essa esperança de que a gente não vai ter mais, Neil Druckmann vai mudar o roteiro. Mas não vai acontecer. O roteiro vai continuar o mesmo e a gente vai ter bastante sofrimento. Se você não jogou o segundo jogo, não sabe o que acontece, pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoilers aqui no vídeo. Lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho sim, mas aí eu aviso pra quem não quiser os spoilers sair do vídeo antes, tá bom? Mas por enquanto vamos falar apenas da série, apenas da primeira temporada. Eu não fiz roteiro pra esse vídeo porque eu simplesmente preciso falar. Eu vou estar toda perdida, eu vou enrolar muito, eu vou atropelar as coisas, mudar as ordens, vou, mas eu preciso simplesmente desabafar e falar sobre The Last of Us, porque foram 9 semanas que eu assisti os episódios e que eu chorei durante 9 semanas e que eu até agora não superei o episódio 2. Vou demorar muito pra superar o 9. The Last of Us, pra mim, foi uma adaptação perfeita. Eu sou muito fã dos jogos. E o meu jogo favorito é o primeiro, porque eu acho que ele tem o tamanho perfeito, a história dele tem um início, meio e fim perfeito, os acontecimentos todos fazem sentido. Eu gosto do finalzinho ali, então o meu jogo favorito é o primeiro. Eu gosto muito do segundo. O segundo é perfeito, maravilhoso também. Mas se eu fosse ter que escolher um dos dois, eu ainda escolheria o primeiro jogo. Na série eu acho que eu vou acabar talvez preferindo o segundo jogo. Não sei. Talvez. Vamos ver o que eles vão fazer por aí, mas eu acho que se eles adaptarem bem, vai ficar uma boa série de drama com muita morte. Mais morte que já teve na primeira temporada. Last of Us foi com toda certeza uma série que tanto os fãs dos jogos amaram, quanto as pessoas que nunca jogaram, nunca viram nada sobre The Last of Us, não sabiam o que ia acontecer, também amaram a série, porque a série funciona muito bem. Eles souberam fazer as mudanças para encaixar em série, não ficou cansativo. Teve vários episódios que eram episódios mais calmos, que eram para dar uma respirada, mesmo que eles fossem meio tristes, eles estavam ali pra gente relaxar um pouco mais. Por exemplo, episódio 4. Episódio 4 não tem nenhum acontecimento assim que muda muito, é só o Joe e a Ellie ali. Mas é um episódio muito bom mesmo assim. Então eu acho que a série, o que define ela são altos e baixos, mas não no sentido de qualidade, sim no sentido de acontecimentos. Então, um episódio tá lá todo mundo morrendo, sofrimento, chorou tudo que tu precisava chorar durante 1 hora. Aí o próximo episódio é mais calmo, aí depois volta pro choro e sofrimento, depois fica mais calmo de novo. Então, eu acho que The Last of Us conseguiu equilibrar muito bem aí o drama e a ação e mostrou que esse universo não é só infectável, sabe? A história de The Last of Us é muito mais do que só um apocalipse. A história de The Last of Us não é isso. A história de The Last of Us é o Joel e a Ellie e isso, sabe? A relação deles de pai e filha. A história não é em volta de infectados. E a série conseguiu passar isso muito bem. Eu tenho 4 episódios desses 9 que simplesmente foram os 4 que eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Que foi o episódio 9, esse último, que eu vou comentar um pouquinho mais depois. O episódio 8, que é do David, que é uma das minhas partes favoritas no primeiro jogo, que eu tenho muito medo, mas mesmo assim eu gosto bastante. O episódio 5 é simplesmente tristeza atrás de tristeza. Eu sabia tudo exatamente o que ia acontecer, foi muito fiel ao jogo e mesmo assim eu chorei muito, porque é muito triste a história do Sam e do Henry. E o episódio 2. Eu amei o episódio 2, eu acho que a Tess ali na série foi simplesmente a Tess. Simplesmente a Tess. Eu gostei muito de todos os episódios, né? Mas eu acho que esses foram realmente os meus favoritos, assim, que eu lembro primeiro e que eu falo isso aqui é The Last of Us, sabe? Eu amo o episódio 3 também. Eu sinto falta, né? Porque pra mim The Last of Us é muito o Joe e a Ellie. Então assistindo o episódio 3 eu fico muito tipo, cara, eu queria ver o Joe e a Ellie. É um episódio inteiro, não é do Bill e do Frank. Mas eu amei o episódio. Amei demais. Nerdolas chatos, parem de reclamar e falar que é lacração. A série tem que mudar o nome pra lacração. Muda então, para de assistir. Gente chata, meu Deus do céu, sério. Depois que eu assisti aquele episódio, eu falei: se eu entrar no Twitter agora, vai ter só gente falando mal. E foi exatamente o que eu fiz. E só tinha gente falando mal, só tinha nerdola, homem, com certeza, né? Homem falando mal da série. E se vocês ficaram com ódiozinho disso na primeira, na segunda temporada vocês nem assistem então, porque vai ter muito mais. Preciso comentar especificamente sobre o David, porque o David é simplesmente a pessoa que mais me assusta em todo o universo de The Last of Us, sem brincadeira.
Ele é uma pessoa horrível e na série eles deixaram o David pior ainda do que ele já é no jogo. Eu tive mais medo dele na série do que no jogo, porque ele é uma pessoa, um cara nojento, horrível. Eu já sabia que eles eram, né, que eles comiam aquela carne e tudo mais, era uma coisa mais Blood Rain, né, de The 100, mas, sabe, quando na série a descoberta daquilo é, tipo, com eles comendo realmente, no jogo, pelo que eu me lembro, é, tipo, a Ellie vê eles cortando a carne, né, daí a gente percebe que eles, né, são canibais, mas ali na série é muito pior, o Joel vê uns corpos pendurados, e não é nem só isso eu acho que não é nem o pior daqui, né, no universo ali deles, eles comerem esse tipo de carne, mas o pior é que ele é simplesmente pirado, sabe? O David me assusta mais que qualquer infectado, sabe? Qualquer infectado que colocar na minha frente não vai me assustar tanto quanto o David. E a perseguição ali, a cena do restaurante dele atrás da Ellie, e ficou muito mais claro na série do que no jogo o que ele ia fazer com a Ellie e o que ele tentou fazer, e a Ellie simplesmente paralisada, não conseguindo fazer nada. Ainda bem que ela conseguiu, foi lá e espolou a cara dele. Agora sobre o último episódio. Se vocês quiserem ver o meu surto sobre os episódios, todos os episódios individualmente, tem todos no meu Twitter, que eu sempre ia comentando todos os episódios depois, então tem alguns surtos lá mesmo, se você for descer um pouquinho lá no meu perfil. E no meu Instagram também tem um destaque de The Last of Us, que tem todos os meus surtos com a série, desde os trailers até... na verdade, antes dos trailers, já tinha coisa lá, porque quando eu tava vendo o jogo de novo e tudo mais, aí... Então tem tudo lá, no destaque de The Last of Us no meu Instagram. Mas agora, sobre o último episódio... Gente, eu tinha 2 medos nesse último episódio. Primeiro, que não tivesse a cena da girafa. E segundo, que eles não colocassem o Joel fazendo o massacre dele, sabe? Porque o Joel, ele mata muita gente no hospital. Muita gente. A gente tem essas duas coisas. Eu fiquei muito feliz. A cena da girafa, quando a Ellie sai correndo. E eu falei, meu Deus, ela viu a girafa. E realmente aparece a girafa e depois aparecem as várias girafas. E o Joel muito feliz com a Ellie vendo as girafas. E aí corta 3 segundos depois e o Joel matando muita gente. Pelo que eu contei, tipo, contando com a Marlene, inclusive, que é a última vítima ali do Joel, foram 18 pessoas. 18 pessoas, uma sequência de muitos tiros e muitas mortes, e o Joel é uma pessoa super do bem. Ele é só uma pessoa que queria salvar a filha dele, gente, apenas isso. Inclusive, uma coisa que eu acabei de lembrar que me destruiu nesse episódio, me destruiu de verdade, foi ele falando pra ele que ele tentou se matar, né? Ele fala isso no jogo, mas aqui foi um pouco diferente. E ele falando que ele tentou se matar, que o cara que errou o tiro na cabeça dele foi ele mesmo. E aí ela fala que o tempo cura tudo. E aí ele, não foi o tempo. Foi ela que curou. Ai, gente, sério. New Drug, my HBO, eles vão pagar minha terapia, não é possível. Tá tudo bem, o Joe matou muita gente, mas ele salvou a filha dele, isso que importa. Agora os dois estão felizes, pelo menos por um tempo. Vão voltar ali, né, pra cidade do Tommy, e eu amei que a série terminou do mesmo jeito que o jogo. Era das coisas que eu realmente queria muito ver, que era realmente a última cena sendo a Ellie falando, então tá, e aí acaba, sabe? Porque eu acho que foi simplesmente perfeito, não tem nenhum defeito. Ai, The Last of Us, como será a melhor adaptação de todos os tempos? Como que é? Você me responde essa pergunta. Agora que eu já dei uns surtos aí só sobre a série, eu vou comentar um pouco sobre o segundo jogo, tá? Vou falar um pouco do final e do que pode acontecer agora, o que eu acho que vai acontecer no primeiro episódio da segunda temporada e tudo mais, que vai demorar um pouco pra chegar, eu acho que tem uns 2 anos, pelo menos, infelizmente. Mas é isso, então se você não quer levar spoilers, não jogou o jogo, não sabe de nada, tchau. Tchau, que agora a gente vai falar apenas para pessoas que gostam do sofrimento, que já assistiram ou já jogaram o segundo jogo. Que nesse episódio a Marlene comenta que a Ellie não ia ficar muito tempo com o Joel, porque ele ia morrer ou ela ia ir embora e tudo mais. A Marlene virou vidente, gente, porque o Joel vai morrer e a Ellie vai embora e vai ficar sozinha no final de tudo. E eu não quero isso, eu simplesmente não quero, eu não quero. Eu cancelo a segunda temporada de HBO, cancela, termina aqui nesse final, que eu não preciso de mais, eu não preciso de mais temporadas, eu não ligo se não tiver mais, não ligo.
Não vai ter o Pedro Pascal, eu não ligo, não ligo. Um detalhe que teve nesse episódio, que eu não sei se é confirmado, mas que eu vi uma coisinha no Twitter falando sobre, que quando o Joel tá matando algum dos vagalumes, passa uma menina correndo e foge, tipo, ela não morre. E aí tem gente falando que essa era a Abby, tipo, a Abby consegue fugir ali, tanto que depois que o Joel vai embora, ela consegue, né, entrar na sala ali de cirurgia e ver o pai dela morto, né, porque o Joel mata o pai da Abby, e aí a Abby vai lá e, né, usa o Joel como bolinha de golfe. Ai, meu Deus do céu. E o meu personagem favorito de The Last of Us é o Joel, sabe? De todos. É o Joel. Mas minha segunda personagem favorita é a Abby. Eu amo a Abby. Então eu tô muito ansiosa pra ver a Abby na segunda temporada. E vai ser muito difícil ver ela matando o Joel ali em live action pela primeira vez. Ver o Pedro Pascal indo de base, indo de arrasta pra cima no primeiro episódio da segunda temporada. E ainda ter que falar, eu amo essa mulher, porque a Abby perfeita nunca errou. A Abby avisa que mais tarde vai ter tortura psicológica. Sério, gente. Eu amo a Abby. Amo a Abby e eu tô pronta pra ouvir muita gente reclamando e xingando a Abby. Quem não jogou o jogo vai ver a segunda temporada e vai começar, vai ter muito ódio. E eu tô pronta, eu tô postando que no final todo mundo vai estar amando ela, vai estar amando ela e o Levi. E todo mundo vai ter muito ódio da Ellie também, né? Eu amo a Ellie, mas no segundo jogo ela me dá muita raiva, porque ela larga tudo por vingança e tudo mais. E ela vai atrás do Tommy, né? O Tommy é uma pessoa ali também que dá umas... Eu gosto do Tommy muito, mas no segundo jogo ele também me irrita um pouco, porque ele vai lá e fala assim, tá tudo bem, mas a Abby tá aqui, hein? Vai atrás dela que ela tá aqui, tu consegue matar ela. Eu não quero ver a segunda temporada, porque vai ser muito sofrimento e a gente vai ter a Ellie ficando sozinha no final de tudo e não vai poder nem tocar violão, tadinha, porque ela vai perder 2 dedos, né? Infelizmente. Inclusive, nesse último episódio, o Joe comentando sobre o violão, que ele podia ensinar ela a tocar. Então, porque tu não vai, no caso, não vai dar tempo. E eu tô ficando preocupada porque o Joe da série, ele é muito mais sentimental do que o Joe do jogo. Muito mais. Ele é muito mais sensível, sabe? Ele sofre muito mais ali emocionalmente. Como que esse cara vai reagir quando a Ellie simplesmente brigar muito com ele quando ela descobrir a verdade de tudo dos vagalumes, sabe? Ele vai ficar muito mal. Eu não quero ver o Pedro Pascal mal. Simplesmente HBO, a segunda temporada vai me desidratar mais que a primeira. Eu sei que o jogo é um jogo muito longo, então eu acho que talvez eles dividam aí em 2 temporadas. Não sei. Mas aí vai ser 2 temporadas pra gente sofrer durante 2 temporadas. Eu acho melhor que eu acho que eu prefiro talvez sofrer em uma só. Não sei. Eu realmente não sei. Eu não tô pronta, ok? Eu não tô pronta. Temos 2 anos aí pra gente se preparar psicologicamente pra isso. Então, eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre The Last of Us. Se tiver mais alguma coisa pra falar, com certeza vou comentar nas redes sociais, no Instagram, Twitter, TikTok também. Então, me segue lá que é muito importante. Comenta aí embaixo o que você achou de The Last of Us, o que você espera pela segunda temporada. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho pra ver nada que eu posto. É isso, um beijo e tchau!